Hoje tenho aqui comigo, para uma conversinha, o Sr. Padre Nuno Rosário, prior da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, Benfica. Sr. Prior, muito obrigado por aceder a esta conversa e, se me permite, vou fazer algumas perguntas que eu não sei, porque foi a primeira vez que nos conhecemos, foi a primeira vez que estamos a conversar. Muito obrigado. E vou-lhe fazer aquelas perguntas que realmente eu gostaria de saber. Há quantos anos é prior da freguesia de Nossa Senhora do Amparo? Eu sou pároco desta paróquia, desta freguesia, há 6 anos. 6 anos? 6 anos. Sou padre há 10, fui ordenado em 2010. 2010. E cheguei a Benfica inicialmente como colaborador da paróquia e depois como coadjutor. E, entretanto, com a nomeação do pároco anterior como bispo auxiliar de Lisboa, acabei por ser eu nomeado para ficar com esta responsabilidade de ser o pastor desta comunidade. Uma comunidade grande, uma comunidade muito bonita e, sobretudo, uma comunidade muito viva. É uma paróquia que tem muita vida. E isso é um desafio para nós padres, um desafio para mim, mas, sobretudo, é uma alegria também perceber que há uma igreja que está viva. Não é? Claro. E pela comunidade nós percebemos, de facto, o que é a igreja. Isso é muito importante, muito importante. Eu ainda me cruzo aqui na freguesia, aqui no bairro, com muita gente que me conheceu em miúdo. Eu fui sacristão na sua igreja, na sua paróquia, e cheguei mesmo a ter pensado ir para um seminário, mas entretanto houve problemas familiares e não pude ir para o seminário. De qualquer forma, é realmente uma paróquia viva. Eu regressei agora, qual filho pródigo, à freguesia, mas tenho notado isso e tenho falado com muita gente que me conhece de calções, que me conhece de miúdo, cresci aqui, fiz aqui escola, fiz aqui catequese. Lembro-me de tudo o que aconteceu do padre Joaquim, franciscano, capuchinho, que me deu a primeira comunhão. Lembro-me do Dom Manuel dos Santos Rocha, arcebispo de Metilene. Mas, boas e grandes memórias. É verdade que sim. E sensibiliza-me ter esta memória e gosto não é que seja um saudosismo, mas gosto de pensar os momentos bons que atravessei, nomeadamente junto do padre Álvaro Proença. Foi realmente o único prior que eu conheci. Quando eu vim para aqui era ele o prior. Depois ele teve uma altura que teve um coadjutor, que era o padre Jerónimo, que depois foi para o Campo Grande também. Perdi-lhes o rastro. Foi o grande construtor desta comunidade. O Padre Álvaro Proença foi o homem que, no fundo, construiu esta comunidade. O homem que foi capaz de ter uma visão, se calhar um pouco mais à frente daquilo que era a época dele, não é? Porque ele foi capaz de pegar, e isto é um pormenor muito bonito que me apercebi há uns tempos atrás, ele foi capaz de ir ter com leigos, portanto, aquelas pessoas que viviam, que tinham vindo aqui a morar para Benfica, que estavam cá há algum tempo, e foi capaz de pegar em algumas dessas pessoas e convidá-las a ir à procura de outros. Bom. E então sei que essas pessoas chegavam à casa dos vizinhos, determinadas pessoas, e diziam: olha, nós somos da paróquia, temos isto que é necessário fazer, temos diversas missões, há trabalhos que é necessário levar em frente, querem vir, precisamos de vocês. E assim começou de alguma forma também a chamar. Portanto, no fundo foi o abrir as portas. Claro. Nós falamos muito de uma igreja aberta, de uma comunidade aberta, não é? E isto foi de facto o abrir as portas. E fez com que a comunidade fosse assim também construindo, se fosse, no fundo, fosse aumentando, mas fosse criando uma certa vida, não é? E isso é muito bonito. E nós ainda hoje vivemos muito dos frutos disso. Dos frutos que ele... Sim. Muitas das pessoas que envolvidas na comunidade, pessoas que agora já têm uma idade já mais avançada, claro, algumas que pela saúde já não conseguem colaborar tanto, mas que de facto percebemos isso. Foram pessoas que chegaram muito pela mão de outros que os convidaram, porque o Padre Álvaro Proença assim lhes disse: vão ter com as pessoas e tragam-nas para a igreja. E isto foi de facto uma aposta muito bela. Paralelamente, estou a lembrar-me agora também do grande impulsionador que ele foi em relação ao centro paroquial.
Sim, também. Em relação sim, sim. à biblioteca, em relação aos serviços de apoio, com uma enfermaria, chamemos-lhe assim, o apoio para que se construísse um salão grande onde se exibiam Onde era o filmes. cinema, O cinema, exato, fui muitas vezes ao cinema. E, portanto, ele era realmente um empreendedor. Sim, sim, E é merecidíssimo o nome que lhe atribuíram ali naquela Alameda, ao Proença, fundo do bairro de Santa Cruz. Padre Nuno, esteve em outra paróquia antes desta? Não. Sim, estive. Portanto, eu quando fui ordenado em 2010, tive um ano como coadjutor, no fundo, aquele que colabora, que apoia o pároco, na paróquia da Lapa, na Estrela. Lapa? Na Lapa, na Estrela, sim. A paróquia Nossa Uma Senhora da paróquia Lapa, fina, é assim que se da chama, a Lapa. paróquia da Lapa. É. Depois desse ano, o pároco, que era o Cónigo Miguel Ponce de Carvalho, já estava com uma saúde muito debilitada, deixou a paróquia, eu saí também e estive como coadjutor durante 2 anos no Parque das Nações. Uma paróquia já diferente, uma paróquia nova, uma paróquia também com uma vida crescente. Muito dispersa, não é muito... Não é muito, quer dizer, a área em si, A a área, área geográfica sim. é dispersa, mas a paróquia em si consegue, de facto, concentrar ali também muito daquelas pessoas que vieram de diversos lugares já da cidade, onde moravam, e como se foram depois da Expo 98, aquele espaço foi todo muito reorganizado, arranjado, e as pessoas foram habitar para ali, e a partir de determinada altura percebeu-se que era necessário também dar resposta religiosa àquele espaço. E então foi ali criada uma paróquia que começou por celebrar, no tempo em que eu lá estava, ainda usava um espaço pré-fabricado, era um pavilhão, portanto uma espécie de um armazém, um espaço pré-fabricado, mas com muita dignidade, muito bem preparado, muito bem arranjado. E depois a própria comunidade sentiu a necessidade de construir uma igreja nova, que é a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes, que ali está. Pronto, eu estive na dedicação, portanto, na inauguração da igreja, mas já lá não estava nessa altura, já estava aqui em Benfica, porque entretanto depois fui nomeado para vir aqui para Benfica. Comecei por estar aqui apenas como colaborador, residia aqui e colaborava, e depois fui nomeado coadjutor. Não cheguei a fazer um ano de coadjutor, quando o pároco, então, o cônego José Traquina, hoje o bispo Dom José Traquina, na altura foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa, hoje é bispo de Santarém, mas estava aqui com ele, pronto, e fiquei a sucedê-lo. E, como disse há pouco, tem sido, de facto, uma aposta, um desafio, um desafio muito grande. Claro. Padre Nuno, paralelamente à sua função de pároco, neste caso da Nossa Senhora do Amparo, em Benfica, também escreve, também é jornalista. Tenho outra missão, exatamente. A minha formação de base é a comunicação social. Eu, antes de ser padre, já era formado em Ciências da Comunicação, com especialização em jornalismo. Exerci durante algum tempo numa revista A Família Cristã, depois estive na agência Eclésia e, entretanto, depois entrei no Seminário dos Olivais e depois da ordenação, o bispo, então, o cardeal Dom José Policarpo, colocou-me na comunicação da Diocese e também com o jornal. Com o passar dos anos, houve a necessidade de encontrar novos diretores e foi então nomeado diretor. Mas é algo que me está muito no sangue, que é a comunicação. E escreve com regularidade? Escrevo, tenho que escrever pelo menos neste momento um editorial todas as semanas para o jornal Voz da Verdade, que é o jornal da Diocese. Antes de ser pároco, estava a tempo inteiro na redação e fazia muitas reportagens, ia aos lugares, fazia entrevistas, portanto, fazia, no fundo, todo aquele trabalho que é necessário de jornalismo para um jornal semanal. Portanto, é um semanário que costumo dizer que é um milagre que acontece todas as semanas, porque tem uma equipa muito reduzida, mas esse milagre acontece. E pronto, e com esse esforço, com essa dedicação também, vou conseguindo dar resposta também a isso. Ótimo. Mas é de facto algo que me está que me é muito caro, que é a questão da comunicação, o jornalismo, e aqui na paróquia também vamos, de alguma forma, também um bocadinho por este gosto, vamos procurando também fazer com que a paróquia também se abra muito neste sentido. Ainda existe o boletim paroquial? Neste momento o boletim paroquial está numa fase de pandemia e então não estamos a publicar, porque o boletim paroquial exercia uma missão, para além de informar,
atualmente nós colocávamos no boletim a palavra de Deus, os textos das leituras de domingo, Exato. e que muita gente usava esse boletim no decorrer das celebrações. Exatamente. Atualmente não é conveniente que as pessoas tenham papéis durante a celebração. Manusear os papéis. E então deixámos de fazer essa publicação, estamos à espera que as coisas de facto possam melhorar. Quero iniciar agora com um novo ano litúrgico, que é com este novo ano, que agora vamos com o primeiro domingo do Advento e preparação para o Natal. Quero ver se, entretanto, começo a pôr alguma coisa cá fora, pelo menos mais comunicação, um bocadinho mais informação, Claro. porque atualmente vamos recorrendo ao site e às redes sociais, onde estamos, Claro. Facebook, Instagram. Pois, esse acesso rápido. Esses acessos mais fáceis. Claro sim, que sim, claro que sim. Mas, de facto, o boletim era um meio muito importante para chegar às pessoas, porque onde apenas não comunicávamos notícias, mas também se procurava estar próximo das pessoas com uma palavra, com uma mensagem, com algo de maior reflexão, no fundo, para que a pessoa também tenha elementos para a sua própria vida cristã e Claro para aquilo que é a sua vida do dia-a-dia. Não é? Claro que sim. Já falou neste momento complicado que estamos a atravessar, sempre vivido diariamente, também com alguma esperança, é o que nos vale. Na sua igreja, na nossa igreja, houve grandes alterações? Claro que sim. Pode-me dizer 2 ou 3, por gentileza? Sim, nós estivemos fechados durante o tempo do confinamento, fechados às celebrações. A igreja esteve sempre aberta e devo dizê-lo, porque estou muito grato por isso, que com o apoio da Junta de Freguesia, que diariamente nos fazia a limpeza e desinfecção da igreja para que pudéssemos manter a igreja aberta aos fiéis, que pudessem lá ir durante o dia. Exato. Estavam em determinados horários, tivemos que limitar um pouco mais o horário de abertura, mas com este apoio da Junta foi-nos possível, durante esses 3 meses de confinamento, foi-nos possível ir mantendo a igreja aberta. Entretanto, com o recomeço das celebrações, foi necessário fazer ajustes um pouco também nos horários, o próprio espaço, o espaço físico mais limitado. Atualmente só podemos ter dentro da igreja 70 pessoas, portanto, com os distanciamentos, uma igreja que chegava a ter, sei lá, à volta, se calhar, 200 pessoas Exato. dentro dela, não é? Em cada celebração, e sempre as celebrações sempre lotadas, portanto a igreja sempre lotada, e atualmente fazemos este esforço de conseguir manter as pessoas todas, ou de manter o maior número possível de pessoas lá dentro, claro, com estas restrições. Mas conseguimos de alguma forma resolver também um pouco isso, porque instalámos um sistema de vídeo que permite às pessoas estarem na rua e acompanharem a celebração na rua. Portanto, temos um ecrã na rua, com cadeiras, com distanciamento, e quando não chove, quando São Pedro colabora connosco, as pessoas podem relação estar... ao que nós temos visto nas cerimónias de Fátima, exatamente, por exemplo, que puseram ecrãs ao longo do... Em determinadas celebrações, há sempre assim. Aqui foi uma resposta que nós encontramos, claro, para que o maior número possível de fiéis desta paróquia possa participar na celebração. Porque, de facto, criava-se um problema e a mim custava muito e sofria muito quando, nos primeiros dias de recomeço das celebrações, percebi que havia gente que já não podia entrar e ia para casa triste. E mesmo desolado. E a mim custava-me isto. Eu, enquanto padre, ver gente que queria vir à missa e não pode porque não pode entrar. Eu testemunhei isso, Sr. Prior. Testemunhei isso de pessoas, das tais senhoras que ainda me conhecem de calção. As pessoas estavam tristes. Sentiam falta de entrar na igreja, de fazer as suas orações. Podem-nas fazer na rua, em casa, onde quer que estejam, mas era o ato de ir à igreja, de estar ali em recolhimento, a pensar, a rezar, mas senti que isso lhes trazia uma angústia muito grande. Senti isso no meio da rua, conversar com as pessoas. Sem dúvida, e nós fomos percebendo isso e daí o procurar esta resposta. Ao mesmo tempo, há muita gente que, pela sua idade, pela sua fragilidade, por serem pessoas que estão em situação de risco, claro, não podem mesmo vir à igreja. Então, demos continuidade a algo que já fazíamos e fizemos durante o tempo de confinamento, que foi a transmissão da missa para a internet. Portanto, inicialmente as coisas com um sistema um pouco mais rudimentar, mas atualmente com esta instalação vídeo que nos permite, de facto, levar a igreja aos paroquianos. Não é? Eles não podem vir à paróquia, não podem vir à igreja, é a igreja que vai até eles. Sim. E aproveito também esta ocasião para dizer, porque há muita gente, se calhar, que ainda pode não saber, que é possível, de facto, em casa, através do Facebook, através do site, que é mais fácil lá chegar, o site da paróquia ou até do canal do YouTube,
é possível acompanhar as celebrações nos horários em que elas são transmitidas e assim a pessoa poder também ter o seu momento mais próximo da sua comunidade. Porque a nossa aposta foi de facto esta, e logo quando ficámos fechados dentro, sem poder celebrar, sem as pessoas poderem ir à igreja celebrar, a minha preocupação foi esta: as pessoas não podem cá vir, mas eu tenho que chegar junto delas. Tem que se chegar a elas. Elas têm que sentir a proximidade do pastor, têm que sentir a proximidade da sua paróquia, têm que sentir que aquela que é a casa delas pode chegar junto delas, não é? Claro. E então, pronto, apostámos nisto. E os meios de comunicação hoje, felizmente, ajudam-nos. Felizmente. Assim como este mesmo canal, que a Junta Freguesia aproveitou. Portanto, é uma forma também de chegar junto das pessoas num tempo que e haver uma aproximação. E há uma aproximação, claro. E cria-se esta proximidade. Claro. E, de facto, tem sido algo que tem valido a pena, porque percebemos também as reações da parte das pessoas. É certo que abriu fronteiras. A paróquia de Benfica deixou de ser apenas com paroquianos de Benfica, passou a ser com paroquianos um pouco de todo o lado, todo o país, claro. Várias partes do mundo, porque foi acontecendo isto, não é? As redes sociais, porque, sobretudo, possibilitam isto. Padre Nuno, já todos nós percebemos que o nosso Natal não vai ser igual aos natais que temos vivido. Vão haver restrições, não pode haver muita gente na ceia de Natal, na missa do Galo, que possivelmente será também cortada, digamos assim. Mas que mensagem, no meio deste turbilhão de notícias tão tristes e tão pouco, muito incómodas para quem quer estar sempre, mas principalmente no Natal, perto dos familiares, dos amigos, que mensagem pode transmitir de Natal? É assim, celebrar o Natal e o Natal em si é sinal de esperança. Com esta esperança que nos é trazida por aquele que é a origem do Natal. O nascimento de Jesus Cristo, que é Deus que vem ao mundo, Deus que encarna, que se faz homem, precisamente para que os homens possam fazer uma experiência de amor, uma experiência de salvação. Isto é, Deus que vem ao mundo para que o homem possa ser salvo. E isto acontece por um ato de amor. Deus que é amor, ama a humanidade desta forma. Faz-se homem porque ama a humanidade. O que este Jesus Cristo, que foi ao longo de toda a sua vida, o que ele ensinou foi isto sempre, o amor, amar. O mandamento que ele deixou aos homens foi precisamente: amai-vos uns aos outros. E é como eu vos amei a vós. Como eu vos amei a vós. Portanto, é isto que nós somos chamados a fazer. Portanto, celebrar o Natal é sempre celebrar esperança, não perder nunca o sentido da esperança na vida, não desesperar, não é? Mas ser capaz também de viver sempre o amor, de amar o outro, de estar e este amar o outro nesta altura que estamos a viver, neste tempo de pandemia, passa também por ser capaz de acatar aquilo que são regras que nos são pedidas. Exato. Algumas indicações que me são dadas, do ter cuidado na proximidade com o outro, do procurar sempre usar a máscara, do ter sempre a atenção naquilo que é a higienização, no ser capaz de respeitar também quando me é pedido para ficar um pouco mais em casa. Por aqui passa também esta atitude do amor, a dimensão do amor. Mas passa também por estar atento ao outro. Não apenas naquilo que eu posso fazer para mim, também em função do outro, mas também naquilo que é a partilha, a dádiva. Deus dá-se. E nós, para vivermos o amor verdadeiramente, também somos chamados a darmos amor ao outro através de gestos muito concretos. Da partilha, do estar atento e perceber se alguém precisa de alguma coisa e eu ser capaz de ajudar essa pessoa. Eu que até tenho possibilidade e tenho um pouco mais, e ser capaz de repartir, ser capaz de partilhar, não ficar fechado apenas em mim. O grande problema da humanidade e no mundo é o egoísmo. E é o sentir que eu estou bem, eu tenho tudo, não preciso mais nada, mas também não me preocupo com os outros. E estamos num tempo, e o tempo Natal de facto apela-nos muito a isto, em que somos chamados a olhar mais para os outros. É uma chamada de atenção, claro. É não olhar para mim, não fechar-me em mim próprio, mas olhar mais para aqueles que estão à minha volta. E às vezes há uma passagem no Evangelho em que nos fala do próximo, e pergunta-se quem é o meu próximo. O meu próximo pode até não ser aquele que está ao meu lado.
O meu próximo pode ser aquele que eu encontro na rua e que precisa de ajuda, que me pede ajuda e eu sou chamado a ajudar. E eu posso ajudar. Mas muitas vezes o meu próximo também está junto de mim. Claro. Está na minha casa, está no meu prédio, está na vivenda ao lado da minha. Portanto, é importante sempre que haja esta capacidade de abrir o coração, de olhar mais em frente, não olhar para baixo, não olhar para o meu umbigo, mas olhar em frente, olhar para o outro para que seja capaz de amar o outro. E celebrar o Natal, neste tempo em que estamos a viver, vai passar muito por isto, para que o Natal de facto possa acontecer na vida de todos. E o Natal acontece sempre. Jesus nasce e nasce efetivamente. Agora, a forma como eu vivo o meu Natal é que depende de facto também de mim, não é? Sei que há pessoas que neste tempo, porque ficaram em situações de desemprego, estão em situação de layoff, as empresas onde trabalham, não conseguem ter os rendimentos que gostariam, claro. Algumas até, e vamos tendo o eco disso, pessoas que estavam muito bem e atualmente estão a passar muitas dificuldades, e nós na paróquia estamos também atentos, seja através do centro social, seja através do nosso próprio refeitório social, que vamos apoiando muita gente. Claro que sim. Mas isto de facto, e nós, Igreja, estamos atentos a isto, mas toda a sociedade deve estar atenta a isto para ajudar, de facto, aqueles que necessitam. E esta é uma resposta. Não é? Muito obrigado, Padre Nuno. Muito obrigado e que a sua mensagem seja ouvida, seja respeitada, porque foi realmente muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Vítor Sousa. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero apenas, se me permite dizer, Sr. Prior, um lado mais material, se me permite a expressão. Façam compras no comércio local. É importante que as portas que estão abertas e com pessoas à distância para não se tocarem, para não se cruzarem e que estão à espera da sua vez, é bom que tenhamos paciência, digamos assim, para esperar a nossa vez, para comprarmos, porque realmente, e como falou aí muito bem, há muitas profissões, há muita gente que neste momento está a ver esboroar-se o sonho de uma vida, muitas vezes, não é? E até financeiramente, tudo o que tinham investiram e agora já não podem. E, portanto, fazer compras no comércio local é importante, mas foi muito importante. Muito obrigado a sua presença, a sua mensagem. Sabermos um pouquinho mais Obrigado, eu não sou um entrevistador, não sou jornalista. Uma conversa. Podia ser ao contrário, o Sr. Prior entrevistava e eu falava da minha vida de profissão, mas muito obrigado uma vez mais, bem-aja e um Santo Natal. Muito obrigado, Vítor. Santo Natal a todos também. Obrigado.